Queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No último dia 24 de junho, o nosso cardeal arcebispo, Dom Odilo Pedro Scherer, escreveu uma carta destinada aos bispos, auxiliares, padres, diáconos e leigos da Arquidiocese de São Paulo. E nesta carta ele trata de maneira especial da reabertura das cúrias, escritórios e secretarias das paróquias. Mesmo assim, no entanto, nos dois últimos parágrafos desta carta, ele dirige a todos nós algumas palavras que nos enchem de esperança e certamente de verdadeira alegria, sentimento que nós precisamos nesses dias marcados pela pandemia. Para que eu não me alongue muito, eu gostaria de ler estes dois parágrafos. Nosso bispo diz o seguinte: levando em conta as orientações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para as celebrações no contexto da pandemia da Covid-19, levando em conta as conhecidas recomendações das autoridades sanitárias sobre a prevenção do contágio com o novo coronavírus, tendo em vista as necessidades religiosas e espirituais do povo e também o indispensável apoio às iniciativas de solidariedade e ajuda aos muitos necessitados que procuram nossas igrejas e comunidades, orientamos os padres e demais responsáveis pelas igrejas de nossa arquidiocese que, segundo seu prudente critério, retomem as celebrações com a presença de povo, observando cuidadosamente as medidas preventivas recomendadas no texto citado no início deste parágrafo e colocados no portal da Arquidiocese de São Paulo para o conhecimento de todos. Então, apoiando-nos nesta orientação do nosso cardeal arcebispo, com muita alegria, com esta alegria séria, mas também com muita responsabilidade, que eu quero informar a todos os nossos paroquianos, ao povo de Deus em geral, que a partir do próximo domingo nós vamos retomar as missas aqui na matriz da nossa paróquia com a presença do povo. E para que esta informação seja mais completa, desde um primeiro momento eu informo os dias e os horários destas missas. Então prestem atenção e anotem. A partir do próximo domingo, as missas dominicais na nossa paróquia, aqui na matriz de Santa Teresa de Jesus, serão celebradas às 9 e às 18 horas. As missas dominicais. De segunda a sábado, as missas na igreja com a presença do povo serão celebradas às 7 horas da manhã. Domingos, portanto, às 9 e às 18 e de segunda a sábado às 7 horas da manhã. Se vocês me perguntarem, e as missas pela internet, elas continuarão a ser transmitidas aqui da capela de São José? Sim, até que a situação seja de absoluta segurança no que diz respeito ao contágio e à transmissão do coronavírus, nós vamos continuar com as transmissões aqui na capela. E elas acontecerão de segunda a sábado às 19h30, como estamos já fazendo. Aos domingos, a transmissão da missa será às 11 horas. Não teremos mais, portanto, a transmissão às 18 horas, como acontecia até agora.
Resumindo, né, e reiterando a informação, as missas serão transmitidas pelo canal da paróquia durante a semana e aos domingos às 11 horas da manhã. Nosso cardeal arcebispo continua: de toda maneira, não se deixe de seguir transmitindo regularmente as celebrações pelas várias mídias para que as pessoas impedidas de irem à igreja ou aconselhadas a permanecerem ainda em suas casas também possam acompanhar as celebrações e unir-se pela fé à igreja, que a toda hora e em toda parte adora, louva, agradece, escuta e suplica a Deus, alimentando e testemunhando sua fé, esperança e caridade. Então, em atenção àquilo que orienta o nosso bispo, e dentro desses dias e horários já informados, reiniciaremos com a ajuda de Deus, com a intercessão de Santa Teresa de Jesus, nossa padroeira, retomaremos então as celebrações das Santas Missas a partir do próximo domingo. Para que isto seja feito da maneira mais segura possível, eu gostaria de oferecer também algumas orientações que estão neste documento citado por Dom Odilo, as orientações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para celebrações comunitárias no contexto da pandemia da Covid-19, e aqui eu faço um parênteses, uma ressalva. Nós vamos deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link para que vocês possam acessar todos os documentos que tratam da retomada das atividades nas cúrias, nos escritórios, nas secretarias e também para as celebrações das missas. No que é importante comunicar agora, num primeiro momento, de orientação para a participação nas Santas Missas, que nós encontramos aqui neste documento da CNBB, eu gostaria de ressaltar aquilo que está entre os números 1 e 31 deste documento. Se você então puder depois acessar o site da Arquidiocese de São Paulo, ler este documento, eu recomendo vivamente uma leitura detida, muito atenta dos números 1 a 31. Para este momento, vale a pena ressaltar o seguinte: primeiro, que as pessoas que fazem parte do grupo de risco são aconselhadas, vivamente, fortemente aconselhadas, a não participarem ainda das missas presenciais, visto que a nossa paróquia e os outros canais de inspiração católica continuam transmitindo a missa diária e a missa dominical. Depois, pede-se aos fiéis que se sentem doentes para que não venham à missa. E não se trata aqui de se sentirem doentes apenas com sintomas característicos da infecção pelo coronavírus. Aqueles que estão doentes, para que não se exponham ao risco de agravar ainda mais o seu quadro de saúde, nós pedimos, mais uma vez, de maneira viva, não é? De maneira incisiva, para que não venham à igreja, que não participem das missas. Depois serão afixados na porta da nossa igreja alguns cartazes orientando quanto às regras de higiene e de distanciamento social. Assim que você entrar na igreja, esses cartazes estarão ali afixados. Nós vamos organizar equipes de acolhida
na porta da igreja, que receberão os fiéis que vierem participar das missas e também oferecerão estas orientações com relação às regras de higiene, de distanciamento social, bem como oferecerão as primeiras medidas neste sentido. Dentre estas medidas, em primeiro lugar, estarão a aferição da temperatura corporal, né, com aqueles aparelhos parecidos com uma pistola, não é? Enfim, que colocada na fronte de cada pessoa vai aferir a temperatura corporal. Se a temperatura da pessoa que deseja participar da missa for igual ou superior a 37,5 graus Celsius, essa pessoa não poderá participar da Santa Missa. Como podemos dizer, esta é a primeira medida de prevenção a qual todas as pessoas que vierem participar da missa serão submetidas na entrada da igreja. Depois, assim que passarem pelo termômetro, todos, sem exceção, terão as suas mãos borrifadas com álcool gel ou álcool líquido. Neste sentido, nós pedimos também que cada um traga na bolsa ou no bolso um pequenino frasco de álcool em gel, principalmente aqueles que vão comungar, para que uma vez mais, antes de receberem a comunhão, possam então higienizar, né, desinfetar as mãos com álcool gel. O número 9 do documento diz de maneira incisiva: é obrigatório o uso de máscara, a qual só deverá ser retirada no momento da comunhão eucarística. É obrigatório o uso da máscara, desde a entrada até a saída da igreja. Melhor dizendo, é obrigatório o uso da máscara desde o momento em que você sair da sua casa. Não se admite, a não ser claro dentro do carro, não se admite que uma pessoa dentro do estado de São Paulo, tendo em vista principalmente a orientação que o governo do estado publicou a partir de hoje, que as pessoas que estiverem em espaços públicos sem a máscara correm o risco de serem multadas, e os responsáveis por estes espaços públicos serão multados de maneira ainda mais pesada. Então, este é um comportamento que não será negociado em hipótese alguma. As pessoas que dentro da igreja retirarem por qualquer motivo as suas máscaras, a não ser para a recepção da Sagrada Comunhão, serão convidadas a se retirarem da igreja. Não haverá nesse sentido negociação, portanto. Se você não pode ficar muito tempo com a máscara, então não venha à missa, não venha à igreja. Participe das celebrações pelos canais de comunicação já citados. O acesso dos fiéis, diz o número 10 do documento, o acesso dos fiéis às missas e celebrações da palavra e outros atos de culto será limitado ao número de participantes de acordo com a dimensão da igreja e as regras aplicáveis pelas autoridades competentes a todos os eventos e espaços fechados. Tendo em vista esta orientação, nós aqui já sinalizamos os bancos da nossa igreja, de modo que as pessoas se acomodem mantendo este distanciamento seguro, e neste sentido, num primeiro momento, serão oferecidos 120 lugares. 120 lugares para cada celebração, para cada missa. A pessoa que controlará o acesso na porta da igreja também fará a contagem das pessoas que vierem participar da missa. Uma vez que o número de 120 pessoas for atingido, o portão de acesso será fechado. E a partir daí, independente
se alguma pessoa sair da igreja durante a missa, independente disso, ninguém mais entrará na igreja. Tudo isso para manter também a segurança sanitária durante a realização das Santas Missas. Enquanto o número de 120 pessoas não for atingido, o portão da igreja e a porta de acesso estará então franqueado àqueles que vierem participar da missa. Deve-se respeitar a distância mínima de segurança entre os participantes. Por isso os bancos foram então organizados, não é? Os lugares foram distribuídos, os bancos foram sinalizados de tal maneira que essa distância seja respeitada. No entanto, pessoas da mesma família podem se sentar juntas no mesmo banco. Para isso, as pessoas que estarão recebendo os fiéis que vierem participar da missa darão maiores orientações no momento em que chegarem à igreja. Durante a missa é bom ressaltar o seguinte: os fiéis que sentirem algum mal-estar durante a celebração devem sair imediatamente, acompanhados pelas pessoas que a comunidade tiver designado para isso, nossa equipe de acolhida. Durante a apresentação das ofertas, o momento conhecido como ofertório, o recolhimento das ofertas em dinheiro ou do dízimo não será realizado. Nós não teremos o momento da coleta durante a missa. Será realizado, isso sim, a saída da igreja ou por uma equipe responsável, ou então nós vamos providenciar um cofre, algum lugar onde essas ofertas possam ser depositadas, tanto as ofertas que os fiéis costumam oferecer para cada missa, como o dízimo mensal de cada fiel, de cada um dos nossos queridos dizimistas. Na procissão para a comunhão, os fiéis devem respeitar o distanciamento da pessoa da frente. Então, aqueles que forem receber a comunhão estarão na fila de máscara, respeitando a distância da pessoa da frente. Não haverá o diálogo individual entre o ministro, o padre e a pessoa que vai receber a comunhão. Não haverá esse diálogo próximo, no qual se diz o corpo de Cristo e o fiel responde amém. No momento em que o padre estiver apresentando a hóstia consagrada, depois dele dizer as palavras, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, logo depois que os fiéis fizerem o responsório, Senhor, eu não sou digno. Depois disso, o padre dirá, o corpo de Cristo, todos responderão amém e receberão a partir daí a comunhão em silêncio, ouvindo, quando muito, o canto da comunhão. Neste momento, o padre e os ministros também estarão de máscara. Pede-se ainda que antes da pessoa receber a comunhão, como eu já havia dito antes, também as mãos sejam mais uma vez higienizadas com álcool. No momento da comunhão, observem-se então as normas de segurança e de saúde, considerando o modo correto do manuseio das máscaras, que serão momentaneamente retiradas para a recepção da comunhão. A comunhão será distribuída exclusivamente nas mãos. É orientação, documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Que ninguém, portanto, venha reclamar com o padre, com os ministros, com os agentes de pastoral. Esta também é uma orientação que não será negociada enquanto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ou do nosso cardeal arcebispo vierem orientações
diferentes destas que aqui estão, porque por enquanto esse é o documento que está orientando a reabertura das igrejas para as missas. E o documento diz, no número 27, de maneira categórica, a comunhão será distribuída exclusivamente nas mãos. Vou até olhar para essa câmera para ficar até mais séria a coisa, né? O fiel que se recusar a receber a comunhão nas mãos, terá então, claro, com muito pesar do coração do padre e dos ministros, terá então a comunhão negada. E é muito difícil para esse padre dizer isso. E tenho certeza, é muito difícil para os ministros da Eucaristia da nossa paróquia dizerem isto também. Mas é uma questão de compreender a situação na qual nós vivemos neste momento. Você vai higienizar a sua mão, vai receber a comunhão de maneira digna, colocando a mão direita por baixo da mão esquerda, oferecendo a Jesus o trono que é a cruz. Usará 2 dedos, o mínimo de dedos possível, para receber a comunhão, fazendo o possível, para levar a mão até a boca, e depois conferirá se na palma da mão esquerda há algum fragmento, enfim, que você pode pegar com o dedo indicador e levar até a sua boca. Dificilmente isso acontece, mas esse tipo de cuidado para com o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo é sempre muito recomendado. Enquanto esta situação de pandemia perdurar, a comunhão será distribuída assim, e esta será uma norma que também não será negociada no interior da igreja durante a missa. Finalmente, os fiéis devem ser orientados a deixar a igreja, depois da bênção final, segundo uma ordem fixada em cada comunidade cristã, sempre respeitando as regras de distanciamento e não se aglomerando nem nas portas e nem diante da igreja. No momento em que você sair da igreja, faça o possível para ir direto para a sua casa. Não há espaço, infelizmente, neste momento, para aquelas nossas conversas gostosas, da porta da igreja, aquele nosso convívio próprio da comunidade cristã. Por enquanto, nós não estamos abrindo a igreja para reuniões, para encontros, estamos abrindo exclusivamente para a celebração da Santa Missa. Você terminou de participar da celebração da Santa Missa, volte para a segurança da sua casa. As primeiras pessoas a sair devem ser, portanto, aquelas que estão mais próximas das portas de saída. Aquelas que estão mais próximas do altar são aconselhadas a permanecer um pouquinho no banco e deixar a igreja por último. Desta maneira, fazendo da saída da igreja um momento também seguro, com muita ordem, com muita calma, para evitar a aglomeração. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero acreditar que, em linhas gerais, estas orientações dão conta, num primeiro momento, de garantir para todos nós o mínimo de segurança sanitária para que possamos então retomar as celebrações das missas em nossas igrejas. É sempre bom deixar claro que esta situação ela não é irreversível. A depender do aumento do número de contágios, a depender do aumento da ocupação do sistema de saúde, todas essas medidas podem ser revertidas. Por isso, é necessário, é absolutamente necessário que nós sejamos responsáveis e aprendamos a observar todas essas normas que são necessárias para evitar o contágio. Se continuarmos agindo assim, com a ajuda da graça de Deus, a situação tende a melhorar, sem dúvida nenhuma. Até o dia em que a luz da ciência que emana do próprio Deus se fizer brilhar, que esta luz brilhar sobre os cientistas, sobre os médicos,
e tenhamos de fato uma vacina, um remédio que seja comprovadamente eficaz contra o vírus e dê conta de curar esta pandemia. Até lá nós continuamos rezando para que isto aconteça. De todo modo, é uma alegria, mesmo em todas essas condições tão restritivas, é uma alegria, vocês não têm ideia, a alegria minha, do Frei Paulo e do Frei Miguel, ter vocês de volta na nossa igreja, celebrando a missa conosco, participando do santo sacrifício por meio do qual a igreja jamais cessou, mesmo nestes tempos de pandemia, jamais cessou de oferecer a Deus, nosso Pai, em favor de todos nós, o corpo, sangue, alma e divindade de seu diviníssimo Filho e amado Filho, amado irmão, nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, depois desta carga de orientações, sejam muitíssimo bem-vindos de volta à nossa igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos vemos no domingo. Fiquem em paz. Que Jesus e Maria sempre vos acompanhem. Graças a Deus. Até lá.